Você sabia que você tem capacidade no mundo espiritual para liderar outras pessoas, para admoestar uns aos outros, para cuidar uns dos outros, para discipular uns aos outros? Qualquer pessoa que fala assim: pastor, eu não tenho esse dom de ganhar vidas, de cuidar bem delas, eu falo: você não tem que ter esse dom. A Bíblia, a grande comissão é para todo cristão: ide, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? É ganhar a vida e cuidar bem dela. Isso que é fazer discípulo. É ganhar a vida, cuidar bem dela e treiná-la a discipular outros. Isso que é fazer discípulo. Todo cristão tem esse chamado, mas a boa notícia: você não só tem esse chamado, Deus já te capacitou. Está escrito na Bíblia: certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Diga: eu tenho a capacitação sobrenatural de ganhar vidas e cuidar bem delas. Terceiro e último, eu já falei, nós não devemos conhecer nós mesmos, segundo a carne. Nós não devemos conhecer nossos irmãos, segundo a carne. Aí quando Deus estava me dando essa mensagem, eu falei: parou aí, né, Senhor? Só esses 2 pontos. Ele falou: não, tem um terceiro. Você não deve conhecer as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, segundo a carne. Amém, glória a Deus mesmo. Só que eu discuti com Deus. Esse irmão está de parabéns, que ele teve atitude tão boa. Mas eu discuti, eu falei: Deus, olha, sob enxergando a nós mesmos e nossos irmãos em Cristo, segundo o Espírito, eu entendo. Agora, como enxergar o povo do mundo segundo o Espírito? Porque o povo do mundo que ainda não entregou a vida a Jesus, não nasceram de novo, Senhor. Como que eu tenho que enxergar? Aí ele falou: volta para o texto, lê cuidadosamente. Aí eu li o texto cuidadosamente, 2 Coríntios 5,16. Daqui em diante, a ninguém, diga ninguém. Ele disse: ninguém é ninguém, meu filho. Inclui as pessoas do mundo também. Amém? Aí eu falei: mas me ajuda a entender melhor. Ele me levou 3 versículos para baixo, no versículo 19, 3 versículos depois, onde ele diz, na NVI está escrito assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que coisa linda, né? Ele falou: meu filho, você tem que enxergar as pessoas do mundo como eu enxergo. Sabe como eu enxergo? É que meu filho Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou os pecados do mundo todo, e eu já reconciliei o mundo todo comigo. Para eles poderem obter essa salvação, eles só têm que crer, só têm que receber o que eu já fiz por eles. Minha vida começou a mudar. Aleluia! Eu vi uma história verdadeira de um pastor que disse que uma senhora, 50 e tantos anos de idade, chegou no gabinete dele falando: pastor, ore por mim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, minha filha está destruindo o meu lar. Ele disse: calma, irmã, me conta a história. Ela disse: minha filha é bem novinha, eu acho que ela ainda só tinha uns 17 anos de idade, mas ela está se prostituindo, e ela sai com os colegas do meu marido, com os colegas dos meus filhos, e agora meus filhos estão com tanta vergonha que estão dizendo que nem vão morar em casa mais. Ela está destruindo minha família, pastor. Ele viu que a mãe estava muito irritada com a filha. Ele disse: calma, a oração resolve. Ela disse: eu já orei tanto, não resolveu nada. Ele disse, com muito carinho que eu digo: você tem que orar de uma forma bíblica. E ela disse: como orar de uma forma bíblica? Aí ele não usou esse versículo, eu que estou usando, mas ele ensinou esse mesmo princípio. Ele falou: você tem que enxergar a sua filha pela ótica do Espírito. Você está desobedecendo a Deus quando você enxerga ela segundo a carne. Ela falou: como assim, pastor? Ele disse: porque quando você vai orar pela sua filha, você ainda está vendo uma prostituta. Ela disse: mas é isso que ela é, pastor. Ele disse: mas você está enxergando ela no natural,
Isso é errado, é quebra de princípio. O que a Bíblia diz? Daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então como que é para mim orar para minha filha? Ele falou assim: se ajoelha, fecha os seus olhos, agora só volta no tempo, e só imagina, lembrando na sua memória o que Jesus fez por nós. Você está vendo Jesus pregado na cruz? Estou vendo na minha imaginação, tá? Você está vendo o sangue dele escorrendo? Estou. Para que esse sangue está escorrendo, minha irmã? É para lavar os pecadores. Muito bem, minha irmã. Agora vê os piores pecadores lá ao pé daquela cruz, sendo lavado por esse sangue. Os assassinos, os ladrões. Irmã, está vendo? Estou vendo ele sendo lavado. Agora coloca sua filha ajoelhada lá também na sua imaginação. Ela falou: estou vendo minha filha tão querida sendo lavada pelo sangue de Jesus. Aí o pastor disse assim: isso já aconteceu. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não cobrando mais dos homens seus pecados. Toda vez que você for orar, você ora assim, tomando posse dessas realidades da palavra. Ela falou: pastor, vou fazer isso. Aí todo dia ela orava: obrigado, Senhor, já vejo minha filha lavada pelo sangue. Eu estou porque a Bíblia não diz assim, mendigue do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você está entendendo? Quando os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram em família. Quando você passou pelo Mar Vermelho do sangue de Jesus, sua família veio de reboque. Sua família veio de reboque. Você pode tomar posse disso. Crê no Senhor Jesus. A ex-prostituta Raabe, recém-convertida a Deus, a recém-convertida ex-prostituta, amarrou a corda vermelha para fora da janela. Todo Jericó foi destruída, exceto ela e toda a sua família. Diga: o sangue de Jesus me dá o direito de tomar posse da salvação da minha família. Quando eles se alimentaram do Cordeiro Pascal, Cordeiro Pascal simboliza quem? Jesus. Você sabia que era proibido alimentar sozinho? Tinha que se alimentar em família. Quando você recebeu Jesus, a sua família também recebeu no mundo espiritual. Isso é um direito que te pertence pelo sangue de Jesus. Diga assim: eu tomo posse. Essa mulher começou a orar assim todo dia: obrigado, Senhor, tomo posse. Eu vejo minha filha lavada, eu lhe agradeço, porque isso já é uma realidade espiritual. Eu não enxergo ela mais segundo a carne, eu enxergo ela segundo a ótica do Espírito. Poucos dias depois que ela começou a orar assim, a filha acordou no hotel, depois de ter passado mais uma noite com outro homem. O homem já tinha saído. Ela se sentiu tão sozinha, tão suja, tão imunda. Ela sentiu uma solidão, uma saudade tão grande de casa. Ela falou assim: eu vou voltar para minha casa mais uma vez. Aí não vou. Eles brigam demais comigo, eles gritam comigo, eles me rejeitam. Mas a saudade foi grande demais. Ela falou: eu vou voltar só mais essa vez. Se gritarem comigo de novo, eu nunca mais volto para minha casa. A família dela morava num apartamento. Quando ela tocou a campainha, que a mãe abriu a porta e viu que era a filha, a mãe agora estava conhecendo ela, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a mãe tratou a filha diferente. Diga assim: quando eu enxergo as pessoas segundo o Espírito, eu trato elas diferente. A mãe saiu correndo e abraçou a filha. Isso é uma história verdadeira. A filha se desmontou nos braços dela. A filha entrou na casa. A mãe dela cuidou dela. Ela nunca voltou para aquela vida. Ela foi para a igreja domingo e ficou indo e entregou a vida a Jesus. Deus deu um marido tão dedicado, tão legal, um rapaz tão cheio de Jesus, e ela se tornou uma líder de célula, depois supervisora de muitas células. A família toda servindo ao Senhor. Essa é uma história verdadeira, para a glória de Jesus.
Eu quero terminar com mais uma historinha, mas que ajuda você a colocar em prática tudo isso. Porque vamos só pensar numa coisa aqui. Medite comigo aqui. Por que Deus quer que daqui em diante eu não conheça ninguém segundo a carne? É isso que o pastor Gustavo estava falando antes da pregação. Não sei se você ouviu. Ele disse: Ele nos transforma para nós sermos canais de transformação para a vida das pessoas. E eu não posso, nesse congresso de células, deixar de desafiar você, de você ser um canal de vitórias. Então tem uma história que eu conto muito por aí. Eu acho que eu já contei durante a semana, anos atrás aqui, mas não foi no domingo. O Valdir que gosta muito dessa história, então preciso contar, né, Valdir? É o seguinte: é como a águia mãe ensina a águia filhote a voar. Claro que tem muitos tipos de águias, nem todas as águias são iguais, mas tem um certo tipo de águia que constrói um ninho em cima de penhascos, 2.000 metros de altura. E a águia filhote, ela, depois de chocado o ovo, aquela águia filhote só fica dormindo e comendo, e tem um apetite assim voraz. E interessante que a águia, ela nunca pega um animal que já está morto para dar para comida para os seus filhos, para os seus filhotes. Sempre o animal é vivo, sempre é assim. Ela pega um animal vivo, mata o animal e dá. E quando a águiazinha é pequena, ela pode pegar um ratinho, um coelhozinho que satisfaz a fome. Mas aquela águia vai crescendo e começa a ter uma fome tão grande. Eu já vi foto de águia lá na África pegando aqueles macacos bem grandes, com um golpe só, ele vem com aquela garra dela e enfia bem na jugular aqui do macaco. Na hora o macaco, sabe, já foi visto a águia pegar cachorro, cabrito, até bezerro com as garras. Isso é uma realidade para levar, porque o marmanjo come muito e ele vive lá só comendo. Eu imagino arrotando em vez em quando e volta a dormir. Eu imagino que ele fica tão preguiçoso, só comendo e dormindo, que quando ele ouve as asas da mãe, ele nem faz o trabalho de abrir os olhos, só abre o bico. Ele acorda e e volta a dormir.